Salve, salve galera, beleza? Quem fala com vocês é Antônio Erval, futuro engenheiro. Bom, tô estudando para a primeira prova de estrutura de dados e daí tem uma lista de revisão, certo? E uma das questões da lista é essa questão aqui. Eu tô matutando ela há um tempo, certo? É uma questão bem facinha e eu vou dividir a solução ela em duas partes, certo? Porque, enfim, a segunda parte é um pouco mais complicada. A questão ela pede para você escrever uma função que vai receber uma lista encadeada e dois números inteiros. Daí ele pede para buscar e trocar de posição as duas células que contêm estes dois valores. Daí ele diz que você não pode trocar apenas os valores, que você deve trocar as células de posição. Então ela dá a observação aqui que você pode usar uma lista, né, singularmente encadeada, ou duplamente encadeada, ou seja, você pode usar um ou dois ponteiros, né, para controlar ali a sua lista. Então, na lista duplamente, você teria um ponteiro para o próximo e para o anterior, certo? Então, o anterior sabe quem é o próximo e o próximo sabe quem é o anterior. Mas, por convenção, eu vou fazer utilizando lista singularmente encadeada, certo? Então, é uma questão que eu tô matutando há um tempinho, tá? Mas ela é bem tranquila. Bom, eu vou chamar aqui, eu vou criar aqui uma função, vai ser uma função void, né? Porque ela não vai retornar nada. E eu vou chamar a função só de troca, né? Troca. Só que assim, galera, eu tô usando um nó do tipo sentinela, ou seja, a gente tem uma variável aqui, né, chamada cabeça, que é a cabeça da lista, certo? Então dessa forma eu não preciso verificar, por exemplo, se a lista está vazia, porque tem pelo menos um elemento, né, que no caso é a cabeça da lista. Então, no nó sentinela, o primeiro elemento, quer dizer, o primeiro elemento da lista, ele não contém elemento válido, certo? Ele pode ter ali um valor, nicho de memória e tal, mas é irrelevante, a gente só considera a partir do seguinte. Então, da forma que eu implementei aqui, a gente vai ter que passar como parâmetro a cabeça da lista, certo? Então, eu vou ter lista, asterisco, cabeça 1. Na verdade, eu vou chamar só de cabeça. Não, vamos colocar cabeça 1, tá? Na verdade, eu vou colocar só cabeça, porque eu tava fazendo duplamente encadeada, e daí a gente utilizava cabeça 1 e cabeça 2, tá? Mas como aqui é só 1, eu vou usar só cabeça. E lembrando que a estrutura da lista, né, ela é desse tipo aí, ó. Ela tem um campo conteúdo e tem um ponteiro próximo do tipo da lista. Beleza, então, de onde a gente parou, a gente vai ter que passar como parâmetro dois valores, né? Que são os valores que a gente vai querer mudar. Então, eu vou passar int valor 1 e int valor 2, tá? Bom, por que eu vou dividir esse vídeo em duas partes? Porque, galera, quando você vai trocar dois elementos ali de posição, você tem dois casos, né? Que são, digamos assim, gerais. Esses elementos, eles podem estar um seguido do outro, ou seja, eles são vizinhos, certo? Ou esses elementos, eles têm pelo menos um elemento entre os dois. Então, a gente pode ter, tipo assim, 1, 2, 3. Então, vamos supor que eu queira mudar de posição o 1 e o 3. O 1 e o 3 tem ao menos um elemento entre eles, né? Nesse caso, o 2. Tem exatamente um, na verdade. Mas eles poderiam estar lado a lado. Então, eu poderia pegar 1 e o 2, ou 2 e o 3. Mas, nesse primeiro caso, a gente vai considerar apenas o caso em que esses elementos eles têm ao menos um elemento entre os dois, certo? Porque a ideia para resolver esse tipo de problema, ela fica um pouco diferente quando você tem eles vizinhos, certo? Então, antes de você tentar fazer a troca, você tem que verificar se a lista contém esses dois elementos, certo? Então, eu vou criar um ponteiro chamado atual, que vai receber a cabeça da lista, certo? Então, esse ponteiro aí vai receber a cabeça da lista. Por enquanto, eu vou desligar aqui meu tablet, né? Porque eu tô usando só pra... Enfim. Beleza. Então, na verdade, eu vou começar já em cabeça no campo próximo, né? Porque a gente vai ter que andar a lista toda para verificar se esses elementos estão aqui, certo?
Além disso, eu vou criar outros dois ponteiros, chamado V1, certo? E chamado V2 aqui. Por quê? Porque, além da gente verificar se eles estão, a gente precisa saber onde eles estão, certo? Então, a gente precisa do endereço de memória desses caras. E daí, a gente faz um loop while, certo? Então, o loop while vai ser o seguinte: enquanto atual for diferente de null, então isso vai nos garantir, né, rodar ali a lista inteira. Então, a gente vai verificar, né, se atual no campo conteúdo for igual ao valor 1, o que isso significa? Isso significa que o valor 1 está na lista, certo? E que a gente encontrou ele. Então eu faço que atual, ou melhor, eu faço com que V1 receba atual. E eu vou fazer um outro if para o segundo valor. Então, se atual no campo conteúdo for igual a valor 2, então eu faço que V2 recebe atual. Então, nesse loop while, a gente está verificando se tem o valor 1 e o valor 2, e no caso de ter, a gente já está pegando ali o endereço de memória desses caras. Na verdade, a gente já está criando um outro ponteiro que aponta para esses caras, né? Então, é basicamente pegando o endereço de memória ali do V1 e do V2. Só que, como a gente está num while, né? Aqui a gente tem que fazer atual e pro próximo, certo? Então, atual recebe atual no campo próximo. Beleza, então antes de prosseguir, a gente vai fazer aqui um if para verificar se esses dois elementos estão. Esses dois elementos, eles vão estar se isso aqui acontecer. Bom, se V1 no campo conteúdo for igual a valor 1 e V2 no campo conteúdo for igual a valor 2. Então, o que isso quer dizer? V1 e V2, eu estou comparando, né, o valor que está armazenado naquela caixinha com os valores que a gente passou como parâmetro, certo? Então, se o conteúdo de V1 no final desse while ele for igual ao valor 1 e o conteúdo de V2 for igual ao valor 2, isso significa que esses elementos estão na lista. Então, a gente pode dar aqui um printf, tem ambos, por exemplo, tem ambos, só para verificar se está funcionando, beleza? E, caso contrário, a gente cria aqui um else, beleza? Else. E nesse else significa que não tem. Então, a gente dá um printf, não tem. Quer dizer, esse não tem é variável, tá? Por quê? Observa que eu não estou definindo o conteúdo para V1 e para V2. Então, possa ser que tenha um nicho de memória. E por coincidência, eu poderia ter dois elementos na minha lista, ou ao menos um elemento na minha lista, que o conteúdo fosse igual a esse nicho de memória, certo? Mas a chance disso acontecer é ridícula, então vamos desconsiderar, tá? Mas esse não tem aqui não quer dizer que não tem os dois, tá? Não tem ao menos um dos dois, porque só vai entrar no if para dizer que tem ambos se tiverem os dois. Se entrou no else, significa ou que não tem V1, ou que não tem V2, ou que não tem nenhum dos dois, certo? Então a gente dá aqui um não tem, dou um barra ao contrário N aqui, e beleza. Então, por enquanto a função é só isso. Então eu vou vir aqui no programa principal, né, que tá dessa forma aí, tem os elementos de 1 até 6. Então eu vou compilar aqui para ver se não vai dar algum tipo de erro. Então não deu. Então nota aí que a gente tem de 1 até 6. Então, se eu vir aqui e chamar a função troca, eu vou passar como parâmetro o endereço da cabeça, que nesse caso é cabeça 1. Eu vou passar dois elementos que estão. No caso, eu vou passar o 1 e o 3. Então, nota que o 1 e o 3 estão. Então, tem que aparecer que tem ambos, certo? Beleza, então apareceu, tem ambos. Agora, eu vou passar 1 e 7. Nota que tem o 1, mas não tem o 7. Então, tem que aparecer que tem o 1, mas não tem o 7. Então, vai aparecer não tem, certo? Mas a gente entende que quer dizer que não tem ao menos um dos dois. Beleza. Então, a função, ela pelo menos está encontrando os elementos do jeito certo. Só que agora vem a sacada. Eu vou tirar esse printf, porque a gente já sabe que está funcionando. Galera,
Agora, eu vou abrir aqui um programinha no PC e no tablet para mostrar a lógica acontecendo por trás, beleza? Então, como eu estou compartilhando a tela, vocês estão vendo tudo aí, né? Deixa eu ver, cadê o OneNote aqui? Vou abrir aqui, ó, o OneNote, certo? Eu tava fazendo aqui uma questão, né, que, enfim, tá, inclusive, errada. Mas vamos ignorar isso aqui por enquanto. Então, vamos criar aqui o novo arquivo. Colocar qualquer coisa aqui. E aí, eu vou colocar aqui para desenhar. Só que antes eu preciso... Calma aí, eu preciso conectar o PC aqui ao... Enfim, eu vou ter que conectar por Wi-Fi, né, mano? Eu tava conectado antes pela internet. Porém, meu tablet está carregando, né? Então, vamos ver aqui se via Wi-Fi funciona. Calma aí, calma aí. Aqui, ó. Vou tirar a opção de cabo para ver se ele encontra a opção via rede Wi-Fi. Indisponível. Tá, eu ainda sou novo, tá? Nisso aqui. Tô usando há pouco tempo, então relevem aí, tá? Tá, ele tá pedindo para colocar o endereço IP do computador. Deixa eu ver se o programa ele já diz aqui. É 192.168.3, né? 192.168.3. 1.3. Não, calma aí. É 1.3. Então, beleza. Conectado, certo? Então agora eu vou minimizar isso aqui. Eu vou chamar o desenhar. Então o que acontece, né? Vamos supor que a gente tem aqui essa caixinha e aqui seja a cabeça da lista, beleza? E daí, essa cabeça da lista, ela vai apontar para 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5 e depois o 6, que por sua vez não aponta para ninguém. Então vamos colocar aqui um N de null, certo? Então quando a gente troca as posições, não é para trocar o valor, porque trocar o valor seria muito simples. Eu salvaria o valor da variável que eu quero trocar, né, do elemento, e da outra também, dos dois, e faria que aquele elemento vai passar a ter o valor do outro e o outro passar a ter o valor do antigo elemento, certo? Ou melhor, o antigo valor daquele outro elemento. Só que a gente quer trocar, então eu quero literalmente pegar essa caixinha e jogar para algum outro lugar, certo? Então, como a gente está considerando o caso em que vai ter ao menos um elemento entre os dois, né? Ou seja, eu nunca vou pegar 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Eu sempre vou pegar 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Tá entendendo? Então vamos supor que a gente vai pegar, por exemplo, o 3 e o 5. Então vamos supor que eu quero trocar aqui o 3 e o 5. Bom, para ajudar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai precisar utilizar alguns ponteiros auxiliares, certo? Quais são esses ponteiros auxiliares? Vamos chamar o 3 de V1 e vamos chamar o 5 de V2. Eu preciso saber quem é o anterior do V1. Por quê? Porque o anterior do V1 aponta para V1. Então, para eu fazer o V1 trocar de lugar com o V2, basta fazer com que o anterior do V1 aponte para V2. Então, eu vou chamar o anterior do V1 de ante1 e vou chamar o anterior do V2 de ante2. Só que, além disso, a gente precisa também, galera, do próximo de cada um deles, né? Mas do próximo a gente consegue encontrar depois. Por quê? Vamos supor que eu fiz o anterior de V1, ou seja, o ante1, apontar para V2. Só que eu tenho que fazer o posterior do V2 apontar para quem o V1 estava apontando, já que eles estão mudando de lugar. Então eu vou chamar esse cara aqui de prox1 e vou chamar
esse cara aqui de prox 2. Então nota que eu tenho que o ante2 ele é simultaneamente, nesse caso, o próximo, né, do V1 e é o anterior do V2, beleza? Então quando a gente fizer essa mudança, o que, que vai acontecer? Eu vou ter aqui o 2. O 2 ele tem que apontar para quem? Ele tem que apontar para o 5, já que eu estou trocando V1 com V2. Só que o 5, ele vai apontar para 6? Não, o 5 tem que apontar para quem o V1 apontava, ou seja, ele tem que apontar para 4. E o outro caso é, a gente vai pegar agora o anterior do V2. Então, o anterior do V2 é 4. Ele vai ter que apontar para quem? Para V1, só que V1 é quem? É 3. E o posterior do 3 vai ser quem? Vai ser o 4? Não, vai ser o posterior do V2, ou seja, vai ser o 6. Então, no fim, a gente vai ter a cabeça, ela vai continuar aqui, né? Então, aqui tem a cabeça, ela vai apontar para o 1, o 1 vai apontar para o 2, o 2 é quem? O 2 é o anterior do V1, então o 2 ele tem que apontar para o 5. O 5, ele é o posterior, ou melhor, o 5 aqui ele tem que apontar para o posterior do V1, que nesse caso é o 4. O 4, ele é o anterior do V2, então ele tem que apontar para o 3. E o 3, ele é o que, galera? Ele é o V1, então ele tem que apontar para o posterior do V2, então ele tem que apontar para o 6. Então a ideia é essa aqui. Quando a gente fizer a troca, o 5 ele está no lugar do 3 e o 3 está no lugar do 5. Só que, para quem eles apontavam, continua igual. Então, nota aqui, o 3 apontava para o 4, continua apontando para o 4. E o 5 apontava para o 6. Então, nota que o 3 continua apontando para o 6. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando, galera, o anterior do 1. A gente está pegando aqui, então, o V2. E a gente está pegando quem? O próximo do 1, né? O próximo de V1. E aqui a gente está pegando o anterior do V2, aqui a gente está pegando o V1 e aqui a gente está pegando o próximo do V2. Então, no fim, basta a gente fazer com que anterior no campo anterior 1, no campo próximo, vai apontar para quem? Vai apontar para V2. E daí eu faço que V2 no campo próximo aponta para quem? Para prox 1, que é o próximo do V1. Depois eu faço que o anterior do V2 no campo próximo vai apontar para quem? Para o V1. E depois eu faço com que o V1 no campo próximo aponte para o próximo do V2, certo? Então, deixa eu apagar isso aqui, mano, porque ficou meio... Aqui é prox 2, né? Beleza, então é basicamente isso aqui que a gente vai ter que colocar lá no código, certo? Mas claro, a gente ainda não tem o anterior de cada, né? Então a gente tem que encontrar o anterior. Encontrar o próximo é bem de boa, né? Porque a gente já tem o V1 e V2. Então o próximo do V1 e V2 é V1 no campo próximo, tá? Então vamos voltar aqui para o código. Então é o seguinte, para a gente encontrar... Calma aí que eu vou pôr tablet, né? Em cima aqui do teclado, enfim. Embaixo do teclado, na verdade. Então agora, eu vou criar uma variável auxiliar. E essa variável auxiliar, ela vai receber o início da lista, né? Que é cabeça. Só que agora, eu não vou começar em cabeça no campo próximo. Por quê? Porque eu quero verificar se o próximo do atual, né, ele é igual ou não ao cara que eu quero saber o anterior. Então, eu começo só em cabeça. E daí, qual vai ser o loop while, né? Só que antes eu tenho que definir, né, quem é o antes e o depois, né? Então, eu chamei lá de ante1, né? Então, lista, asterisco. Ué, acabou desconectando aqui, né, o tablet, se eu não me engano. Mas enfim, eu acho que continua gravando, né? Beleza, continua gravando. Então eu faço lista ante1 e
crio também lista ante 2, ou seja, o anterior do V1 e o anterior do V2. E daí o loop while é simples, né? Aqui tá errado, porque tem o mesmo tipo, né? Então é vírgula, asterisco. Então o loop while vai ser o seguinte: enquanto aux no campo próximo, ele for o que, galera? Ele for diferente de quem? Vamos começar com o V1. Então, enquanto o próximo do atual, né, que é do aux, for diferente do V1, a gente avança aux for próximo. Então, aux recebe aux no campo próximo. Quando sair do loop, o próximo do aux é justamente quem? O V1, certo? Então eu faço que ante1 recebe, V1 não, né? Recebe aux. Beleza. Então ante1 recebe aux. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o cálculo, né? Digamos assim, do anterior do V1. E agora eu faço a mesma coisa. Eu reinicio o aux, tá? Mas eu vou criar uma outra variável auxiliar para, enfim, evitar erros. Eu não sei se daria certo até, mas eu acho que funcionaria assim. Porque o que a gente não pode redefinir é a cabeça em si, mas aux é só um ponteiro que aponta para ela. Então, se eu faço aux voltar para o início da cabeça, eu não estou alterando em si a minha lista, tá? Quer dizer, eu não estou alterando a minha lista de fato. Então agora eu faço a mesma coisa. Enquanto aux2 no campo próximo for diferente de V2, eu faço aux2 avançar para o próximo. Então aux2 recebe aux2 no campo próximo. Quando sair do loop, significa então que a gente está... Significa que aux2 é o anterior do V2, né? Então ante2 recebe aux2. Beleza, então aqui eu já encontrei o anterior de cada um deles. E para fazer o próximo, é só fazer o seguinte, ó. Eu crio outro ponteiro chamado prox1. Ele vai ser o próximo de quem? O próximo do V1. Ou seja, V1 no campo próximo. E faço a mesma coisa com o prox2. Vai ser o quem? O próximo do V2. E agora, a gente simplesmente vem aqui, ó, e copia e cola, certo? A gente copia e cola esse algoritmo aqui. Então, eu vou colocar até aqui lado a lado. Então, a gente faz exatamente como está aqui, ó. Então, a gente vem e faz nessa ordem. Ante1 no campo próximo recebe V2. Depois, V2 no campo próximo recebe prox1. Depois, ante2 no campo próximo recebe V1. E por fim, V1 no campo próximo recebe prox2. Certo? Então, é basicamente esse aí o código, tá? Pelo menos para o caso em que eles não são vizinhos, tá? Então, vamos compilar aqui para ver se vai dar algum erro. Bom, aparentemente não deu, tá? E nota que ainda não funcionou, né? Claro, né? A gente não chamou a função. Fiquem de boas, né? Então, vamos lembrar que a função ela é chamada troca e recebe o valor 1 e valor 2, né? Então, eu vou chamar aqui a função troca. E daí, eu vou passar aqui como parâmetro a cabeça, né? Eu vou passar aqui os valores que a gente escolheu, que se eu não me engano foram 3 e 5, né? Foram 3 e 5. Então, o que acontece? Eu estou chamando agora a função troca antes de imprimir. Então, quando imprimir, se tiver certo, já tem que aparecer nessa ordem, né? 1, 2, 5, 4, 3, 6, certo? Então, vamos rodar aqui. Então, de fato, funcionou, né? 1, 2, 5, 4, 3, 6, certo? Então, se você observar, eu acho que é quase certeza que essa função troca, ela só funciona para esse caso, tá? O caso em que eles não são vizinhos. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, no caso, vamos considerar que eles são vizinhos, tá? Vamos fazer aqui rapidinho. Supondo o caso em que eles são vizinhos, sei lá, vamos supor 1 e o 2. Então, eu teria a cabeça aqui, né? Aqui eu teria a cabeça. A cabeça teria que apontar para quem?
Nossa, tá muito bizarro porque eu já não tô mais usando a caneta, né? A cabeça teria que apontar para o 2, né? Porque eu tô trocando de lugar. O 2 teria que apontar para o 1. E o resto seria igual. Então seria 2, 1 e o resto se manteria, né? Eu só ia mudar esse início aqui, ó. Só que se eu fizer isso aqui, eu não sei se vai funcionar. Provavelmente não, tá? Então aqui o valor 1 pode ser 2 e 1, tá? Tanto faz. Vou colocar na ordem 1 e 2. Provavelmente a gente vai ter algum comportamento inesperado. Tá vendo? Exatamente. Porque eu não tô tratando, né, o caso em que a gente não tem, em que eles estão lado a lado, né? Isso aqui só trata literalmente o caso em que eles têm ao menos um elemento de distância. Então nota que se eu usar qualquer valor que tenha ao menos um de distância, funciona. Então, por exemplo, 1 e 3, o que acontece, né? No 1 e 3, então aqui seria 3, depois seria 2, depois seria 1 e depois seria esse resto igual aqui, certo? Então vamos rodar aqui para ver se vai aparecer, né? 3, 2, 1, 4, 5, 6. Tem que aparecer 3, 2, 1, 4, 5, 6, né? É o 3, 2, 1, 4, 5, 6. Nota que se eu aumentar 1 e 4, também funciona. Tá vendo? 1 e 4 também funciona. 1 e 5 também funciona. E o outro caso é 1 e 6. Vamos ver? Também funciona, tá? O único caso para o qual não funciona é esse caso que eu vou estar fazendo agora numa parte 2.